E para início do nosso estudo nesta noite, nós vamos ler um texto inicial no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Leremos do verso 1 até o verso 14. Evangelho de João 16, de 1 a 14, assim diz a palavra de Deus. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Nós vamos dirigir a Deus mais uma oração. Bondoso Deus, aqui estamos reunidos na Tua presença para estudar e aprender mais de Ti, ó Deus. É para nós grande alegria, ó Deus, abrirmos a Tua palavra e por meio dela conhecermos mais a Ti. Nesta hora, ó Deus, de estudo nós rogamos ao Espírito Santo, a quem nós adoramos, aquele que é o nosso Consolador, o nosso instruidor, aquele que nos traz esclarecimento, que nos fortalece no conhecimento da verdade. Rogamos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus, a Tua bênção para esse tempo de estudo. Assim oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando, como dissemos, a perfeita trindade, né? Nós temos os slides que vão ser projetados ali para a gente acompanhar os estudos, mas a perfeita trindade, então, é o tema que nós temos estudado nas quartas-feiras. Esse é o título dessa série de estudos. E essa série de estudos, na realidade, é uma série de estudos que corresponde a um verdadeiro curso, não é? Na verdade, a proposta e a ideia é essa mesmo, de termos um curso, e nesse caso aqui, evidentemente, que é um curso intensivo, não é? E o tema é o ser de Deus. É isso que nós temos estudado, não é? O ser de Deus. Na linguagem teológica,
nós poderíamos dizer que o conteúdo dessa série de estudos, ou desse curso, não é? Ele abrange vários temas da teologia sistemática, da teologia chamada sistemática, não é? O conteúdo ele abrange teontologia, que é o próprio estudo do ser de Deus, abrange a cristologia, não é? Que é o conhecimento a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus, e estudamos e temos estudado desde a semana passada um pouco de pneumatologia, não é? Que é o nome que se dá ao estudo a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo. E dentro de todo esse conteúdo a gente estuda a soteriologia também, não é? Que é o estudo acerca da salvação. A Santíssima Trindade opera de forma que nós somos salvos em Cristo Jesus, dentro desta obra na qual cada uma das pessoas da Trindade executa uma parte dessa obra ou uma tarefa dentro do conjunto dessa obra de salvação. Apenas para recordar um pouco, né, o que nós vimos semana passada. Na semana passada, o reverendo João Paulo tratou aqui do estudo a respeito da pessoa do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? E, entre outras coisas, foi possível nós aprendermos que no Antigo Testamento, o título, digamos assim, de Espírito Santo, não é? Ele é menor, ou ele aparece poucas vezes, não é? O nome do Espírito é, frequentemente no Antigo Testamento, o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor, né? Os irmãos tiveram aqui um pouco de estudo também de hebraico, né? Quando nós vimos aí o nome do Senhor, né, no Antigo Testamento, Elohim, Ruá Elohim e Ruá Yavé, né? O Espírito de Deus e o Espírito do Senhor. E no estudo da semana passada, apenas para fazer esse link, né, com o estudo anterior, nós vimos que o Espírito Santo, ele é aquele que é o doador da vida. O Espírito Santo é quem doa a vida, ele é o sustentador da vida de toda a humanidade, não é? Independente de ser crente ou não. A gente vai ver mais sobre isso aqui no estudo de hoje. Mas a vida é concedida pelo Espírito a todos os seres humanos e é sustentada por Ele, não é? O Espírito Santo aparece mais no Antigo Testamento como o capacitador, não é? Aquele que concede habilidades às pessoas para executarem tarefas de acordo com o plano de Deus. E nós vimos um pouco sobre o Espírito e o pecado, e o Espírito e o Messias, não é? As promessas acerca da vinda do Messias no Antigo Testamento. E a promessa do Espírito na Nova Aliança. No estudo de hoje, então, nós continuamos a considerar a pessoa e a obra do Espírito Santo no Novo Testamento, né? Então nós vamos falar um pouco sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. E evidentemente que a gente vai pontuar aqui algumas coisas, não dá para estudar tudo, não é? Certamente nós não conseguimos dar conta de todo o ensino que nós temos no Novo Testamento acerca da pessoa do Espírito Santo, porque na verdade o nosso conhecimento de Deus, o conhecimento da Trindade, né, do nosso Criador, é um conhecimento que envolve toda a nossa vida. Nós estamos sempre conhecendo a Deus. Quanto mais nós buscamos o estudo da palavra de Deus, nós aprendemos mais. Então o nosso estudo, ele nos traz um panorama, evidentemente, daquilo que a palavra de Deus nos revela acerca da pessoa do Espírito Santo. A nossa vida, ela deve ser dedicada toda, não é, ao conhecimento de Deus mais e mais a cada dia. E aliás, nesse sentido, é o próprio Espírito Santo, não é, quem nos ensina,
nós conhecemos a Deus e conhecemos as verdades espirituais a partir do próprio Espírito Santo, que é quem nos concede esclarecimento. Ele é o Espírito iluminador, não é? É o Espírito que traz luz para que nós possamos conhecer Deus, a sua vontade e aquilo que o Senhor requer de nós. Muito bem, nós começamos aqui com o Credo de Nicéia, não é? O Credo de Nicéia, meus irmãos, é um dos documentos antigos, não é, da história do cristianismo. Nos primeiros séculos, a igreja ela teve que lidar com várias controvérsias acerca justamente da pessoa, não é, de Cristo, da Trindade, ou seja, do ser de Deus. Então, a igreja, inclusive conduzida pelo Espírito Santo, ela se reunia em concílios para tratar dessas questões doutrinárias. Por isso que nós temos, especialmente nos primeiros séculos da história do cristianismo, a produção de vários credos, várias declarações de fé, não é, que eram usadas para instruir os crentes. E nós entendemos que esses documentos são importantes porque justamente fazem parte da história da igreja, que é conduzida pelo Espírito, não é? Quando a igreja se reunia em concílio, era o Espírito quem estava conduzindo a igreja para justamente tratar desses assuntos e combater as heresias, combater os ensinos equivocados a respeito do ser de Deus. Então, o Credo de Nicéia, ele foi produzido no Concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, não é? E ele foi depois revisado no ano 381 no Concílio de Constantinopla, né? Então ele é às vezes chamado de Credo Niceno-Constantinopolitano, não é? Então são lugares onde ocorriam os concílios. Nicéia era uma cidade, Constantinopla era uma cidade, a igreja se reunia em concílio e ia formulando então a doutrina da igreja. E no Credo de Nicéia, a declaração que trata acerca do Espírito diz assim: cremos no Espírito Santo, o Senhor vivificador, que procede do Pai e do Filho, e em unidade com o Pai e com o Filho, é adorado e glorificado, o que falou através dos profetas. Então veja aí que aparece a expressão vivificador. É aquilo que nós já falamos e que já foi falado na semana passada. O Espírito é aquele que vivifica, que concede vida. Então essa declaração de fé na pessoa do Espírito Santo, ela começa destacando exatamente isso, que o Senhor, o Espírito Santo é Senhor, e Ele é o Senhor vivificador. E de fato, essa é uma ênfase, não é, que nós vamos encontrar no Novo Testamento sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito vivificador. A terceira pessoa da Trindade é aquele que concede vida. Nós temos aqui um texto, ficou muito grande e com a letra pequena, talvez nem todos consigam acompanhar. Mas nós temos aqui essa citação do Sproul, não é? Dr. R.C. Sproul, no livro Somos Todos Teólogos, né? Uma introdução à teologia sistemática. Então ele diz o seguinte: tanto no hebraico quanto no grego, achamos um jogo de palavras com referência a espírito. A palavra grega, pneuma, que é traduzida por espírito, é também traduzida por vento ou sopro. Há uma ligação íntima entre o Espírito de Deus e o sopro de vida. No entanto, o principal interesse do Novo Testamento no relacionamento do Espírito Santo com a vida não é a criação original da vida, mas a energia criadora necessária para a vida espiritual, certo? Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Aqui Cristo não estava falando sobre bios, a palavra grega que expressa a ideia de vida ou coisa viva.
Cristo usou uma palavra diferente, usou zoe, né? Ou zoe, que é vida, porque estava se referindo a um tipo ou qualidade de vida específico, a vida espiritual que somente Deus pode trazer àqueles que estão espiritualmente mortos. Jesus falou estas palavras a pessoas que estavam biologicamente vivas, mas espiritualmente mortas, cujos sinais vitais estavam evidentes, mas estavam mortas para as coisas de Deus. Cristo, como Redentor, veio para nos dar vida, e a pessoa da Trindade que aplica a obra redentora de Cristo à nossa vida é o Espírito Santo. Portanto, quando consideramos a obra da Trindade, notamos que Deus, o Pai, iniciou o plano da redenção. Cristo realizou tudo que era necessário para efetuar a nossa redenção, e o Espírito Santo aplica a obra de Cristo a nós, tornando-a nossa, por transmitir vida nova a almas mortas, o que os teólogos chamam de regeneração. O Novo Testamento enfatiza que a regeneração é a função do Espírito Santo. O que é regeneração? O prefixo re significa de novo, portanto, regeneração é a repetição de algo original. Então, aqui nós temos uma ampliação daquilo que é a obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que concede vida, que é o vivificador, ele concede vida em dois sentidos: a vida natural, digamos assim, né? A bio, né? Que é o que o Sproul diz aqui, e a vida espiritual, porque todos nós nascemos mortos, né? Todo ser humano nasce morto em decorrência do pecado, todos nós somos herdeiros do pecado original. Todos pecaram, é isso que diz a Escritura, em razão da queda no Jardim do Éden. Portanto, nós temos vida, mas ao mesmo tempo estamos mortos. Vida, não é? Sustentada pelo Espírito, isso atinge toda a humanidade, mas somente aqueles que são regenerados, ou seja, que passam por uma transformação para uma nova vida, é que tem a vida de fato, a vida plena, a vida que consiste na obra concedida pelo Espírito, não é? A obra que vem com a salvação em Cristo, ela é aplicada pelo Espírito Santo. Então aqui a gente já começa a entender um pouco da obra do Espírito Santo no Novo Testamento, entendendo que a obra de Deus, ela é uma obra histórica, ela é aplicada de forma histórica, não é? Assim como nós temos a revelação progressiva de Deus. E então, quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente olha para o Antigo e muito daquilo que nós não entendemos no Antigo vai se tornando mais claro no Novo Testamento, porque a revelação ela é assim, a revelação de Deus ela é progressiva, não é? Então, as coisas começam a fazer mais sentido no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento nós temos a revelação em andamento, tá certo? Rumo às promessas ou o cumprimento das promessas de Deus. Agora vamos relacionar a seguir, meus irmãos, um breve panorama da pessoa e obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Esse é o nosso propósito, a gente vai procurar aqui, né, tentar sintetizar ao máximo, mas a gente vai fazer esse panorama e vai deixar de falar muitas coisas também. Como a gente disse, o tema é bastante profundo e abrangente. Mas nós vamos tentar aqui pontuar, não é? A obra, a pessoa e obra do Espírito Santo no Novo Testamento, desde o Evangelho até o Apocalipse. Então, em primeiro lugar, nós temos o Espírito Santo nos Evangelhos, não é? Então, pensando aí na revelação de Deus, conforme nós temos organizada, não é, no nosso Novo Testamento, nós temos em primeiro lugar os Evangelhos, não é? E a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo, elas foram marcadas intensamente pela presença e pelo poder
do Espírito Santo. Primeiro, evidentemente, no nascimento. Então nós vamos ver aqui alguns fatos registrados nos evangelhos, indicando a ação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós temos então o nascimento, né? Nós sabemos, aqueles que conhecem a história do Natal, já conhecem bastante sobre esses fatos, né? Jesus, ele foi concebido no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que envolveu, não é? Veja aí o que diz Mateus 1, 18 a 20. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então nós temos aqui o anúncio do anjo a José sobre o nascimento do Filho de Deus. José estava prestes a se casar com Maria, e ele então ali, né, numa situação complicada. Imagina a situação de José. O que fazer naquela situação? Ele era um homem justo, ele não queria difamar Maria, mas também não queria desamparar Maria. E então o anjo do Senhor vem, conversa com José e explica o que estava acontecendo. Maria estava grávida pelo poder do Espírito Santo. Em Lucas, o ministério de Jesus teve início a partir da sua unção. Tem um outro texto que acho que não ficou ali, né? Mas o outro texto é Lucas 1,35, que diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui o anjo falando com a própria Maria, né? E é interessante a maneira como o anjo fala com ela, né? O Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, né? E é interessante que, estudando esse assunto, uma das curiosidades, né, para mim pelo menos, é que essa expressão que aparece aqui, usada pelo anjo, né, o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Essa ideia de envolverá, ela está ligada de alguma forma àquela ideia da criação em Gênesis, quando diz que o Espírito de Deus pairava, não é, sobre o abismo. Ou seja, havia uma atividade do Espírito Santo, do Espírito de Deus na criação. E a ideia aqui é a mesma, não é? De que o Espírito de Deus estava envolvendo, a sombra do Altíssimo estava sobre Maria, o poder de Deus agindo de forma que miraculosamente nela seria gerado então o Filho de Deus. Agora sim, o ministério de Jesus tem início a partir da sua unção com o Espírito Santo. Então nós temos primeiro o nascimento de Jesus e a atividade do Espírito Santo na geração do Filho de Deus. Em seguida, né, seguindo assim de forma panorâmica, nós temos já o Senhor Jesus na sua fase adulta, quando ele é batizado. E a Escritura diz em Mateus 3,16: depois de batizado, logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, aqui nós temos a manifestação da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, no batismo de Jesus, vindo sobre o Senhor Jesus na forma de pomba.
João Batista, ele testemunhou dizendo que Jesus batizaria os seus seguidores com o Espírito Santo. Mateus 3:11, eu batizo vocês com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí o que é que aconteceu? Depois de ser batizado, né? Após o batismo, o Senhor Jesus então é levado. Ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Levado por quem? Pelo Espírito, né? O Espírito conduz Jesus ao deserto, onde ele passa ali um período, né, de 40 dias em jejum, e ali ele é tentado. E no poder do Espírito, Jesus voltou para Galiléia e anunciou o cumprimento da profecia de Isaías, né? Lucas 4:16-30, cumprindo a profecia de Isaías, né? Em Isaías nós temos a profecia, o anúncio, né? Isaías 61 começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Senhor Jesus, depois do batismo, ele entra numa sinagoga em Nazaré e ele lê, né, o texto de Isaías. Em Lucas nós temos esse registro, nós vamos ler rapidamente. Lucas 4. Essa é uma narrativa também muito interessante, né? No momento em que Jesus entra na sinagoga e lê esse texto do profeta Isaías, a partir do verso 16 de Lucas 4. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Isso é interessante, não é? O Senhor Jesus entra na sinagoga, ele lê o texto de Isaías, no qual diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e todo mundo fica olhando para Jesus como quem diz: o que ele vai falar? Será que ele vai falar que ele é esse de quem Isaías está falando? Né? A sensação que a gente tem é essa, de que todo mundo fica olhando, esperando, será que ele vai falar? Né? E de fato, o texto diz: então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. E aí, num primeiro momento, todo mundo fica admirado, dá testemunho, e depois começa a dizer: mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? A gente conhece ele, conhece os irmãos dele. E aí começaram a desprezar Jesus, né? E Jesus vai dizer que o profeta não é recebido na sua própria terra. Mas enfim, é muito interessante esse episódio aqui, né? Dessa leitura de Jesus e dizendo: hoje se cumpriu essa palavra, né? O próprio Jesus, que é anunciado pelo profeta, ele declara que a palavra estava se cumprindo ali. Jesus também, no seu ministério, cheio do Espírito Santo, né, ele expulsou demônios, né? Além de pregar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo também curou pessoas e expeliu demônios daqueles que, né, eram tomados por espíritos imundos. Aliás, essa é uma característica também do ministério de Jesus, não é? Durante o ministério de Jesus, nós encontramos várias manifestações de demônios.
porque Jesus já vinha declarando que o reino de Deus havia chegado, não é? E o inferno estava enlouquecido, não é? Então essas manifestações demoníacas que acontecem durante o ministério de Jesus, além de serem também uma forma de evidenciar o fato de que Jesus é Deus, demonstram o quanto o diabo e os seus demônios estavam desesperados, não é? Porque a vitória, ela estava prestes a acontecer da parte de Jesus, e a derrota definitiva do diabo e dos seus agentes, né? A Bíblia também diz que Jesus se alegrou no Espírito, né? Lucas 10, 21. Naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado, né? O Senhor se alegra com o fato de que o reino sendo pregado, ele traz as pessoas ao conhecimento da verdade, né? E ele então se alegra, ele exulta de alegria com esse fato, né? E ele se alegra no Espírito, na presença do Espírito, guiado pelo Espírito. O Senhor então se alegra pela obra de redenção que vinha ocorrendo. Essas então, meus irmãos, são algumas das muitas referências, a gente poderia aqui citar muitas outras, não é? Que demonstram a maneira como que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, estava presente de forma extremamente atuante no ministério do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo, ele não apenas age, ele atua no poder do Espírito, como ele também é um ensinador a respeito do Espírito. É através de Jesus que nós aprendemos muito a respeito da terceira pessoa da Trindade, né? O Senhor Jesus Cristo no Evangelho tem muito a nos ensinar sobre o Espírito Santo, e a maior parte do ensino do Senhor Jesus sobre a pessoa do Espírito Santo está justamente no Evangelho de João, né? É interessante, nos sinóticos há evidentemente ensino sobre a pessoa do Espírito, mas uma das características do Evangelho de João é essa também ênfase no ensino acerca da pessoa do Espírito Santo. E nós temos aqui logo no começo do Evangelho de João o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, que era um mestre, um doutor da lei, um conhecedor da Bíblia, né? Ele vai procurar Jesus porque ele estava cheio de dúvidas no seu coração. E diz a Escritura, em João 3, de 1 a 10, falando sobre Nicodemos: este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse é um diálogo também muito interessante, né? Jesus diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Novamente a ideia de que a vida, ela vem do Espírito. Ninguém pode entender as coisas espirituais se não for pelo Espírito. E para entender as coisas espirituais pelo Espírito de Deus, é preciso nascer de novo. É preciso um novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne
Nascimento natural é carne. O que é nascido do Espírito é espírito. Aquele que é regenerado pelo poder do Espírito Santo é espírito, possui a vida plena. E esse diálogo aqui também ele é interessante, porque Jesus também, de certa forma, ele chama a atenção de Nicodemos. Olha, você é conhecedor da Bíblia e não sabe dessas coisas, ou seja, ele, como conhecedor da teologia, já devia saber disso, porque embora isso não estivesse plenamente revelado no Antigo Testamento, isso estava implícito. Para ser de Deus é preciso ser nascido de Deus, então ele diz, ninguém pode fazer as coisas, estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, olha, Nicodemos, você não está entendendo, veja, eu estou parafraseando aqui, mas era como se Jesus dissesse, você não consegue ver que eu sou, de fato, o Messias, porque para ver isso, você precisa nascer de novo. Então ele tinha uma suspeita, a gente percebe que o Senhor é mestre, ele estava ali no caminho certo, mas ele não tinha enxergado ainda, porque Jesus está explicando para ele, sem a ação do Espírito Santo, você pode ter no máximo uma desconfiança, digamos assim, mas só o Espírito revela de fato as coisas espirituais, porque é Ele quem faz o indivíduo nascer de novo, nascer espiritualmente. Muito bem, entre os capítulos 14 e 16 do Evangelho de João, nós temos aquele grande discurso que a gente começou a ler aqui no início, uma parte dele, no qual Jesus estava preparando os discípulos para o momento em que ele, Jesus, seria crucificado, seria sepultado e depois seria levado aos céus, Estava preparando os discípulos para aquele momento, preparando o coração deles, e então Jesus vai falar nesse contexto, desse grande discurso, entre o capítulo 14 e 16 de João, a respeito do Consolador, Evangelho de João 14, 16 a 18, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. É interessante aqui também, meus irmãos, que na língua grega, a língua original do Novo Testamento, há duas palavras para outro, quando Jesus diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Então, na língua grega, existe uma palavra para outro, que é alós, e a outra palavra para outro é retrós, então, alós significa outro do mesmo tipo, outro igual, e retrós significa outro diferente. Na nossa língua a gente usa outro para qualquer coisa, se você vai comprar um celular, por exemplo, você pode comprar outro igual ou outro diferente, pode ser outro do mesmo modelo, da mesma marca, com as mesmas características, é outro, mas é igual. Ou pode ser outro de outra marca, com outras características. Na língua grega tem duas palavras, uma é outro para algo que é do mesmo tipo, e outro para algo que é diferente. E aqui Jesus está usando a palavra alós, quando ele diz, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. Então aqui em João 14,16, o que Jesus está dizendo é que Ele pediria ao Pai que desse a eles outro Consolador, dizendo que o outro é igual a mim, o outro Consolador é outro da mesma essência, é outro, mas é igual,
estava dizendo então que o outro Consolador seria igual a ele, com a mesma essência, para estar junto com eles. Então, é uma palavra de conforto. Olha, eu vou, mas outro virá, que é exatamente igual a mim, né? A presença do Espírito de Deus corresponde à presença de Cristo na igreja, entre o povo de Deus, em cada crente. Muito bem, vamos acelerar aqui. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é interessante nesse momento, Jesus está dizendo, olha, é necessário que eu vá, né? Então, Jesus está consolando os discípulos, dizendo, olha, eu vou deixar vocês, mas é necessário, porque se eu não for, né, o Consolador não virá. E parte da obra de Cristo é essa, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento consistem em Cristo vir realizar a sua obra e o Consolador vir para estar para sempre, para habitar na igreja, para habitar nos crentes, né? O Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele procede do Pai, estará sempre com os crentes. O ministério do Espírito Santo inclui vários outros elementos. Ele guia os crentes à verdade, concernente a todas as coisas. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Assim, meus irmãos, o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento, à luz do Evangelho, é primeiramente um ministério cristológico. O ministério do Espírito Santo é primeiramente um ministério cristológico, ou seja, o Espírito esteve presente e atuante no ministério terreno do Senhor Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E é também um ministério cristocêntrico, né? No Evangelho, o ministério do Espírito é cristológico e cristocêntrico. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito que conduz o ministério de Jesus é aquele que aponta para Jesus, que revela Jesus, né? E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Espírito Santo nos Evangelhos, segundo o Espírito Santo no livro de Atos. Nós vamos ter que correr bastante aqui, viu? Não sei, acho que não vai dar tempo, viu, reverendo? Muito bem, no livro de Atos, então, né, o livro de Atos ele consiste no primeiro relato da história da igreja, né, o relato do estabelecimento da igreja depois da ascensão do Senhor Jesus ao céu. E logo no começo de Atos nós temos Jesus falando com os discípulos, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Depois, Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, 50 dias depois da morte de Jesus, na festa de Pentecostes, há o cumprimento, né, da promessa que está lá no livro de Joel. E que o apóstolo Pedro, ele levanta e começa a pregar o primeiro sermão evangelístico, né, da igreja, porque
as pessoas que estavam ali em Jerusalém eram pessoas de vários lugares, de vários idiomas, né? E os discípulos começaram a pregar no idioma daquelas pessoas. E aí teve gente que começou a falar, mas o que é isso? Será que eles estão embriagados? Né? E então o apóstolo Pedro se levantou e começou a pregar. E o que é que ele disse? Joel 2:28, né? Ele começa o sermão fundamentando o seu sermão na palavra, né? Ele não vai falar qualquer coisa, ele começa com a palavra. Ele diz: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Então, Pedro começa ali a interpretar o profeta Joel, explicando o que é que estava acontecendo ali em Jerusalém. O que nós notamos, meus irmãos, ao longo de todo o livro de Atos, é a maneira como o poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, né, o número de discípulos do Senhor foi se multiplicando. Há uma dinâmica muito intensa no livro de Atos, né, esse progresso da igreja rápido, em que milhares de pessoas vão sendo convertidas. Porque Atos dos Apóstolos é chamado por alguns de Atos do Espírito Santo, né? A presença do Espírito Santo conduz a igreja de forma que a igreja vai rapidamente crescendo. Atos 2:37-39, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, no livro de Atos nós podemos considerar, né, entre outras coisas, que há aqui um batismo do Espírito Santo sobre toda a igreja. É um evento histórico único, que abrange a igreja de Deus em todas as épocas. Nós somos pentecostais, né? Nesse sentido. Toda a igreja de Deus é pentecostal, porque toda ela é batizada com o Espírito Santo nesse dia, no dia em que a igreja recebeu o Espírito Santo, capacitando os discípulos a pregar, e desde então o Espírito está agindo no progresso da igreja. Nós podemos então considerar que no livro de Atos, né, o ministério do Espírito Santo é um ministério soteriológico, né, convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo e concedendo regeneração dos crentes. É também um ministério eclesiológico. É o Espírito quem conduz a igreja, estabelece a igreja, organiza a igreja, é Ele quem levanta lideranças, é Ele quem faz com que os apóstolos se organizem para o estabelecimento dos diáconos, né? Havia demandas ali na igreja, o que fazer? Eles oravam e o Espírito orientava, elegeram-se os diáconos. Depois a igreja tinha outras demandas, outras dificuldades doutrinárias. É convocado o primeiro concílio da igreja em Jerusalém para tratar de vários assuntos, especialmente sobre a questão da circuncisão, né? O livro de Atos também nos fornece uma revelação acerca do fato de que o Espírito Santo opera o plano de Deus, preenchendo os crentes com sua presença e poder. E isso deve nos levar a compreender que, sendo crentes, nós devemos buscar viver de modo a sermos cheios do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com oração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos Evangelhos, no livro de Atos,
nas epístolas e em Apocalipse, né? A gente vai resumir aqui para poder concluir, não é? Mas o que é que nós temos? Nas cartas do Novo Testamento, o Espírito ele é referido como mediador do sacrifício de Cristo, oferecido a Deus pelos pecados da humanidade. Hebreus 9, né? Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Deus age também na comunicação do Evangelho, né? 1 aos Tessalonicenses 1,5, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês. A presença contínua do Espírito Santo, conforme prometido, se constitui no selo da salvação. Efésios, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, esse texto de Efésios é muito interessante, né? Porque Paulo ele vai falando desde antes da fundação do mundo, Deus escolheu, né? E ele fala sobre a salvação e ele conclui com isso, né? Dizendo que nós fomos selados, né? Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo. Então o crente recebe o selo do Espírito Santo na conversão. Não existe, como alguns ensinam, uma segunda etapa, né? Ele se converte e depois recebe o Espírito. Não, a Bíblia está dizendo exatamente o contrário, que há um processo de conversão no qual o selo é o Espírito Santo. Ok? Os crentes são lavados, santificados, justificados, renovados e batizados no Espírito Santo. Alguns de vocês eram assim, e ele está dizendo, vocês eram assim, ímpios, né? Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Apocalipse, no livro de Apocalipse, o apóstolo João descreve o modo como o Espírito esteve presente, concedendo a ele as profecias que ele registrou, estando exilado na ilha de Pátimos. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Ainda imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Assim, meus irmãos, a partir do estudo da promessa, da pessoa e da obra do Espírito Santo nas epístolas e no livro de Apocalipse, nós podemos dizer que o Espírito Santo, ele desenvolve um ministério didático e um ministério escatológico, né? Um ministério didático, nas epístolas, ao ensino, à doutrina, e em Apocalipse, a escatologia. Lembrando que escatologia não é só Apocalipse, né? Mas a ênfase de Apocalipse é a revelação das coisas concernentes ao fim. Chegamos ao fim, então.
Para concluir então, irmãos, o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento se constitui na revelação da plenitude das promessas de Deus em seu plano eterno, para o seu povo e para a história da redenção. A partir dos evangelhos e passando pelas epístolas até o livro de Apocalipse, devemos ter em mente que o ministério do Espírito Santo é marcado por intensa atividade. É o Espírito Santo quem age no ministério de Jesus, desde o seu nascimento, passando por seu batismo, seu confronto com Satanás, o chamado dos seus discípulos, a pregação do reino de Deus, a realização de sinais, sua obra sacrificial, sua ressurreição e glorificação. O Espírito Santo possui um ministério cristológico, cristocêntrico, eclesiológico, doutrinário e escatológico no Novo Testamento. E nós fechamos aqui com a Confissão de Fé de Westminster. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, da mesma substância e igual em poder, glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo juntamente com o Pai e com o Filho por todos os séculos. Portanto, meus irmãos, é precioso o ensino da palavra acerca do ser de Deus, e aqui particularmente acerca do Espírito Santo, aquele que é o nosso Consolador, o nosso ensinador, não é? Aquele que conduz a igreja, fortalece, sustenta cada crente individualmente, e a igreja como povo de Deus.